dia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, nessa noite eu quero louvar ao Senhor, porque Ele aprova essa oportunidade. Agradeço aos meus líderes também pela oportunidade. Agradeço a familiares e amigos intercessores também, que eu sei que oraram por mim por este momento. E nesta noite nós estamos numa campanha do tema provisão. Hoje eu não estarei lendo no tema, mas eu estarei continuando sobre a mesma história da provisão. Peço, irmãos, que abram as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Baixa um pouquinho. Fica assim. Livro do profeta Isaías, capítulo 51. Livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Olhai Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque ele estava sozinho, quando eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Parte B do versículo. Porque ele estava sozinho, quando eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Os irmãos podem vos assentar? Nesta noite eu quero falar sobre os 3 estágios para viver a provisão de Deus. Os 3 estágios para viver a provisão de Deus. Primeiro estágio, o Senhor chama Abraão. O Senhor chamou Abraão, e uma coisa muito, muito interessante nesse texto é que a palavra vai dizer que quando o Senhor chamou Abraão, Ele disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Porque eu farei de ti uma grande nação, porque eu te abençoei. Interessante, pastor Reinaldo, é que o pai de Abraão, ele tinha morrido, e Deus assumiu Abraão. O que Deus estava dizendo para Abraão é: meu filho, tudo que você precisar, eu te darei. A terra que você vai morar, eu te darei. Sua descendência, eu te farei uma grande nação. Sua identidade, Abraão, eu te darei um grande nome. O Senhor chama Abraão para assumir a vida de Abraão, para assumir toda a história de Abraão. A primeira coisa que Deus proveu, mas tudo que Deus provê tem uma renúncia antes. Sai da tua terra, porque para uma terra que eu te mostrarei. Então, para Deus mostrar uma terra para ele, primeiro ele teve que obedecer e sair da terra renunciando. Se a gente quer viver provisão do Senhor, antes da provisão vem a renúncia. E o interessante é que Deus, ele fez a mesma coisa com a gente. Vamos entender então de onde Deus tirou Abraão. A palavra vai dizer que Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus, um lugar chamado Ur dos Caldeus. Ur significa luz ou lua. Dos caldeus significa o tipo de povo que dominava sobre aquela região. Os caldeus eram aqueles que posteriormente seriam chamados o Império Babilônico. O mesmo império que posteriormente escravizou o povo de Deus. Deus estava falando: Abraão, sai da terra de escravidão para a nova Canaã. Sai da terra de escravidão para a terra que eu te mostrarei. E a mesma coisa Deus fez com a gente. Ludmila, sai da terra de escravidão para a terra que eu te mostrarei. Leonara, sai da terra de escravidão para a terra que eu te mostrarei. E eu farei tudo o que você precisar. Seu nome eu farei. Sua descendência eu darei, sua casa eu darei. E tu, Abraão, tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Foi por isso que quando estava Abraão com o filho dele, e Isaac pergunta: Senhor, pai, tem tudo aqui. E o cordeiro? Foi por isso que ele teve propriedade para falar: Deus proverá, meu filho. Porque Deus chamou Abraão para ser uma bênção, não chamou Abraão para ser um assassino. Deus disse a ele: tu serás uma bênção. E ele não esqueceu do momento que Deus chamou ele e falou para ele. Porque muitas vezes no decorrer da caminhada a gente acaba esquecendo aquilo que Deus fala para a gente. Olha, mais interessante que nós temos testemunhos vivos aqui. Nós temos pessoas que vieram de outra terra,
onde Deus falou, sai da tua terra, gente que teve que sair da tua terra, da tua parentela, para uma terra que o Senhor ia mostrar. Porque o Senhor é o Deus que chama, é o Deus que abençoa e é o Deus que faz multiplicar. Nós só precisamos entender que existem esses 3 estágios. O estágio em que Deus nos chama, o estágio em que Deus começa a nos abençoar e o estágio que o Senhor começa a nos multiplicar, que é o momento em que Ele começa a cumprir as promessas dele em nossas vidas. Eu acredito que cada um de nós temos um propósito. Nós temos um propósito terreno. Mas o destino final não é aqui, é a Nova Canaã. O destino final é a Nova Canaã. Não é só cumprir os propósitos aqui da terra. Não é só pregar, não é só cantar, não é fazer uma faculdade, não é só casar. Tem a Nova Canaã, não são só as coisas aqui da terra. Tem a Nova Canaã preparada para nós. Só que antes da provisão, vem um momento de renúncia. Antes da provisão, vem um momento de renúncia. E o interessante é que Deus vai dizer, sai da casa de teus pais, sai do meio da tua parentela. A palavra vai dizer que um pouco antes, quando eles estavam em Ur dos Caldeus, quando o pai de Abraão ainda era vivo, eles saíram de Ur dos Caldeus e eles pararam em Harã. O interessante, um dos irmãos de Abraão tinha morrido em Ur dos Caldeus, o pai de Abraão morre em Harã e mesmo assim ele continua prosseguindo. Mesmo assim, ele continua prosseguindo. E isso muitas vezes acontece com a gente. Quando o Senhor nos chama, há coisas que morrem em nossas vidas. Só que Deus está falando, ei, não é para ficar parado na terra do luto, é para continuar prosseguindo. Mesmo que, ainda que morram pessoas ou morram projetos, muitas vezes nós temos a tendência a ficar parado ali onde aquilo morreu. Mas o Senhor fala, o teu destino final não é aí. Não é na terra de luto. E foi a mesma coisa com Abraão. O destino final não era Harã. E o destino final não era Egito, porque durante a peregrinação, Abraão ele entrou na terra do Egito, porque um momento ele padeceu necessidade, ele deixou de confiar no Senhor. E o Egito era o quê? O local que posteriormente também escravizou o povo de Deus. Nós, como seres humanos, nós temos essa tendência terrível de querer entrar na terra, de permanecer escravizado, seja em sentimento, seja em pecado, seja no que for. Mas o Senhor está sempre chamando, filho, aí não é o teu destino. Filho, aí não é o destino final, não é Harã, não é Egito, não é Ur dos Caldeus, é Canaã. E Deus continua nos chamando. Prossiga para a terra que eu te chamei. Prossiga para o propósito que eu tenho feito para você. Porque eu vou suprir todas as coisas. Muito interessante, eu vou até dar uma dica aqui. O que Deus fez com Abraão foi como se o pastor Reinaldo sondasse o meu coração e pensasse e entendesse que eu quero ser uma médica lá em São Paulo. Aí ele falasse assim, Ludmila, olha, pode sair de Linhares, eu vou pagar o vestibular, eu vou pagar sua passagem para São Paulo, eu vou pagar seu cursinho de inglês, se passar na prova. Eu vou pagar o cursinho no OUSE para você passar no vestibular. É suprindo todas as coisas. É pegar e falar assim, filho, teu propósito é chegar em Canaã? Vamos lá então que eu te levo. Vamos que eu te levo, mas não esquece de mim, porque no caminho eu vou suprir todas as coisas. Às vezes é difícil confiar de verdade. Essa é uma palavra que Deus teve que martelar muito em mim. Eu tive que chorar muito com essa palavra para eu, pelo menos, entender, para em um momento passar a viver. Porque é muito difícil, de verdade, a gente caminhar e continuar lembrando de onde Deus nos tirou e do que Deus nos prometeu. E do que Deus nos prometeu, que o Senhor nos chamou. Então, a primeira coisa que Deus proveu na nossa vida foi a salvação. Interessante que no livro do Evangelho de João, quando Jesus estava falando com os fariseus, Jesus vai dizer que ele conhecia Abraão, que Abraão já tinha visto ele. E os fariseus vão dizer, como assim? Você não tem nem 50 anos e você conheceu Abraão? Aí Jesus vai dizer, rapaz, vocês não sabem de nada que aconteceu no Monte Moriá. Porque Deus proveu o Cordeiro. E João Batista, quando ele avista Jesus, ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Então, a primeira coisa que o Senhor provê em nossas vidas é a salvação. Primeira coisa, o Senhor nos chama e nos provê a salvação. Ele nos mostra, o destino é esse, o caminho, as coisas que vão acontecer, eu não vou te falar porque talvez você desista.
Mas pode ter certeza que eu vou suprir tudo que você precisar. Que eu vou suprir tudo que você precisar. E que, se você quiser, você chega a Nova Canaã. Se quiser. Irmãos, se a gente quiser, a gente chega na Nova Canaã. Mesmo nas dificuldades que surgem, a gente não esquecer de quem nos chamou. E que Deus nos chamou como um pai. Como um pai que no deserto ele pega pela mão e ele leva. Como um pai, quando a gente achar que não tem mais condição, ele fala assim, anda por fé, não anda por vista, não. Não anda pelo que você está vendo, por essa situação que parece improvável, mas anda por fé. Por fé, por fé, por fé. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele escolheu andar com Deus. Segundo estágio, Deus abençoa Abraão. A palavra vai dizer que Abraão ele era rico. Ele tinha muito gado, ele tinha ouro, ele tinha prata. Ele tinha até muitos servos que, em determinado momento, ele monta até um exército. Então, ele era uma pessoa muito abençoada. Esse momento de ser abençoado, eu entendo como se fosse o meio do caminho. Por quê? Você está sendo abençoado pelo Senhor, o Senhor está abrindo portas, mas você sente que está faltando alguma coisa. A gente, como ser humano, ainda fica querendo alguma coisa. E às vezes não tem problema, porque o Senhor, Ele chama, Ele abençoa, Ele multiplica. O que está faltando ainda é a gente querer logo a parte da multiplicação. É a gente querer logo aquele momento que Deus cumpre a promessa, aquele momento que você passa pelas dificuldades, é só vitória, mas tem o meio do caminho. E nós temos que saber separar, saber parar e olhar para a situação e entender, não, eu não cheguei ainda onde eu queria, mas Deus está me abençoando. Eu não cheguei ainda onde eu queria, mas Deus está provendo. Mas Deus me chamou e não esquecer daquilo que Deus prometeu. Eu não cheguei ainda onde eu queria, mas eu vou olhar para um lado, para o outro e vou encontrar motivos para ser grato ao Senhor. Uma história que nós aprendemos muito sobre isso é quando Ana, a mãe de Samuel, a palavra vai dizer que ela era casada com Eucana e havia Penina. Penina, naquela situação, representava o sonho de Ana, aquilo que Ana gostaria muito de ser. Que Ana gostaria de ser mãe. Para ela era o sonho dela, a promessa, aquilo que Deus poderia cumprir na vida dela. E Penina vivia injuriando Ana. E Eucana, ele amava muito Ana e ele separava para ela a melhor parte. A melhor parte. Mas a palavra vai dizer que ela não comia a melhor parte, que ela saía e começava a chorar. E muitas vezes nós somos assim, irmãos, é ingratidão mesmo. Porque o Senhor está nos dando a melhor parte para aquele momento. Para aquele momento que a gente está vivendo. Talvez a gente ainda não está no momento que a gente quer, mas tem que saber olhar e entender, não, essa aqui é a melhor parte. Eu sei que eu ainda não estou vivendo o que eu queria, mas essa aqui é a melhor parte de Deus para mim. E saber receber a melhor parte que o Senhor tem para nós. Porque naquele momento representava o próprio Deus oferecendo para Ana, mesmo no momento de dificuldade, oferecendo para Ana a melhor parte que Ele tinha para a vida dela. E o Senhor todos os dias nos oferece a melhor parte que tem para esse momento. Aquilo que nós precisamos viver neste momento. Nós precisamos parar e enxergar, não, o Senhor me chamou, o Senhor garante. O Senhor falou que eu vou chegar na Nova Canaã. Se eu continuar prosseguindo, eu vou chegar na Nova Canaã. Se eu continuar buscando, se eu continuar querendo chegar na Nova Canaã, eu vou chegar na Nova Canaã. Mas é nos lembrar, é meditar na palavra e entender aquilo que o Senhor está fazendo conosco. E o interessante também deste meio do caminho é que neste momento que chega as propostas. As propostas de quê? De ajudar Deus. Abraão, Deus não cumpriu a promessa ainda. Deita com H, Abraão. Dá uma ajudinha para Deus. E isso, com certeza, se não aconteceu com vocês, vai acontecer ainda. O Senhor promete uma coisa para a gente, e aí no meio do caminho surgem aquelas propostas disfarçadas de plano de Deus. Disfarçadas que é a vontade do Senhor. Dizendo para a gente, não, faz isso aqui assim, que aí você dá uma ajudinha para Deus e a promessa vai se cumprir. Mas Deus não precisa da nossa ajudinha, irmãos. O Senhor criou os céus e terra, Ele vai precisar da nossa ajudinha para cumprir uma coisa que Ele prometeu para a gente? Então, nesse meio do processo, é a gente parar e olhar, não, eu estou sendo abençoado. Eu estou sendo abençoado e eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar no Senhor, eu vou esperar no que o Senhor tem para mim.
Mesmo que é um momento muito difícil, é uma coisa que o ser humano não gosta de esperar. E a gente não gosta de esperar o próximo estágio, o próximo nível, o próximo momento da vida. Mas, se a gente tentar ajudar Deus, se a gente não chorar com Deus, a gente acaba chorando amanhã. Se a gente não chorar hoje aos pés do Senhor, renunciando às nossas vontades, renunciando o nosso tempo mesmo. Porque há tempo para todas as coisas. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E eu sei que é muito fácil eu subir aqui e falar isso. Porque o difícil é viver mesmo. O difícil é a gente viver como quem espera Deus. Como quem espera o propósito de Deus se cumprir em nossas vidas. Mas a gente precisa, para evitar fadiga. A gente esperar o tempo de Deus é evitar fadiga, é evitar choro, é evitar sofrimento desnecessário. É aquela questão de a gente não regar aquilo que Jesus nem plantaria. Não regar aquilo que Jesus nem plantaria, aquilo que realmente não é vontade de Deus para nós. É entender que o Senhor, Ele nos chamou. E quando nós nos lembramos da promessa que o Senhor nos fez, nós caminhamos. E neste meio do caminho, o Senhor, Ele começa a nos abençoar. E nós temos que ter discernimento de olhar e entender qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E o momento certo de Deus para cumprir todas as coisas. Nesta noite eu vou ser bem breve, já vou para o terceiro tópico. O terceiro tópico é o tempo que Deus multiplica Abraão. Quero pedir até a irmã Franciele para vir aqui na frente fazer o nosso combinado. É o momento que Deus multiplica Abraão. Deus havia prometido a Abraão Isaque, um filho, o primogênito dele. E a palavra vai dizer que no tempo determinado, Deus aparece a Sara e concede aquilo que ele havia prometido. No tempo determinado, um instantinho. Então, irmãos, Deus, Ele aparece a Sara e no tempo determinado Ele cumpre o que havia prometido. A palavra vai dizer que Sara, segurando Isaque, ela vai dizer que ela recebeu o sorriso da promessa e todos aqueles que ouvirem se rirão com ela. Quando você receber a sua promessa, aqueles que estão do seu lado, eles rirão com você. E era improvável. Ela vai dizer, quem diria, hein, Abraão? Olha só, quem diria que eu nessa idade iria amamentar um filho seu? Quem diria, hein, Abraão? Mas para Deus nada é impossível. Mas para Deus nada é impossível, irmãos. O Senhor é o Deus que nos chama, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que nos faz multiplicar. Eu fiz essa representação porque no momento em que Deus multiplicou a Abraão, deu a ele a descendência dele através de Isaque, parecia improvável. Sara já era velha, avançada em idades. Ela não podia sequer, eu acho, ter óvulos naquele momento para gerar um filho, quanto mais poder amamentar o filho. E nós aprendemos uma lição. O Senhor, Ele vai cumprir o propósito em nossas vidas quando nós tivermos condições de manter aquilo que Ele nos deu. Através da amamentação, ela pôde cuidar do filho dela, ela pôde manter o filho dela. E nós entendemos que na nossa vida, da mesma forma, aquilo que Deus vai cumprir nas nossas vidas, devemos passar pelo processo para ter maturidade, para manter aquilo que o Senhor nos dá. Porque não adianta de nada a gente avançar o tempo para receber a promessa e nem ter sequer maturidade para segurar a promessa, para manter a promessa do Senhor. Mas que nós venhamos entender que o Senhor, Ele nos chama, Ele nos abençoa e Ele sim, Ele nos fará multiplicar. Se nós passarmos pelo momento da bênção, pelo momento do meio, que eu acho que é a parte mais difícil. Eu não sei qual momento você está, não sei se o Senhor, Ele acabou de te chamar. Se Ele acabou de te chamar, eu já te dei um feedback do que vem depois. Vem o meio que Ele começa a te abençoar, aí começa a ficar um pouquinho difícil, também vem as propostas, vem as lutas, mas se você quiser, você passa. Porque o Senhor prometeu que estaria conosco. O Senhor prometeu que estaria conosco no início, no meio e no fim. E o mais interessante é que a gente nunca pode esquecer. Sim, Deus tem promessa para nós aqui, mas o destino final é lá. O destino final é na Nova Canaã.
o destino final na Nova Canaã. É de Ur dos Caldeus, passou por Arã, passou pelo Egito, mas chegou na Nova Canaã. Naquilo que Deus tem prometido para nós. Naquilo que o Senhor tem prometido para nós. Não se esqueça. Não se esqueça. Deus te chamou. Deus te abençoa. E Deus te fará multiplicar. Amém? Agradeço a oportunidade. Antes eu falar, tu contava sobre mim. E tu tens sido tão